crianças, boa tarde, tudo legal? Hoje nós vamos encerrar a nossa semana com a videoaula sobre simplificação de frações, tá? Então, hoje dia 18, né? 18/9. Matemática, sextou, né, galera? Vamos lá então. Simplificação de frações, página 209. Depois vamos fazer as atividades das páginas 211 a 214, tá bom? Na página 209, simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Lembra da fração equivalente? Eu aprendi a transformar uma fração normal em uma fração equivalente. Agora eu vou aprender a simplificar uma fração que o numerador e o denominador sejam maiores e eu quero simplificar, eu quero tornar essa fração uma fração equivalente. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Observe o exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo da fração 8/16, né? Que possui as seguintes frações equivalentes. 8/16. Eu posso dividir por 2, que dá 4/8. Depois eu divido por 2 novamente, que dá 2/4. E dividindo novamente por 2, dá 1/2. Tornou-se o quê? Uma fração equivalente. Então, simplificar uma fração nada mais é do que eu dividir ela por um número natural maior que zero, até não ter como mais eu dividir essa fração, tá? Então, olha, essas frações são formadas por números diferentes, porém possuem o mesmo valor proporcional. Observe, então nós temos os quadradinhos, né? E eles estão pintados. No primeiro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. Desses 16 eu pintei 8. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 eu pintei 4, metade. Então, metade de 16, 8. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. Então, eu vou reduzir esse numerador, eu vou reduzir esse denominador até ficar uma fração que não tem como mais eu mexer nela. Ela vai se tornar uma fração equivalente. As frações podem ser simplificadas por partes. Também posso simplificar ela por partes. Como? Vamos ver aqui no exemplo. Ó. 24/36. 24/36 dividido por 2 dá 12/18. Depois eu pego 12/18, né? Divido 12 e o 18 por 2 dá 6/9. Mas o 9 é um número ímpar, não vai ter como eu dividir ele por 2. E eu tenho que achar um número que divida o 6 e o 9 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2, ele vai dividir o 6. Eu posso dividir 6 por 2, mas eu não tenho como dividir 9 por 2. Então, eu tenho que achar um número que divida numerador e denominador igual. Qual o número? 3. 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. Assim, a fração ficou 2/3. Página 210 agora. Ou você pode simplificar a fração uma única vez. Para isso, é necessário identificar o máximo divisor comum aos dois termos. Observe o exemplo. 24/36. E aí eu posso identificar um número maior que eu divida, que eu reduza essa fração somente uma vez. Lá no primeiro exemplo, eu fui dividindo, até eu conseguir chegar a um resultado. Mas eu já consegui achar um número grande, um número maior, que divida o 24 e o 36 ao mesmo tempo, eu posso fazer? Posso. E vai dar quanto? 24 e 36 dividido por 12. Que dá o mesmo resultado, 2/3, mas tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, alguma coisa está errada. Então, na dúvida, façam no começo, agora que a gente está aprendendo, vamos fazer as simplificações de frações como? De número, numerador, denominador, vai dividindo certinho. Quando eu tiver craque, quando eu souber, eu penso num número maior e faço. Ou na dúvida também, vocês podem dividir os números denominador e numerador por números divisores pequenos. Cheguei no resultado, faço um número grande, né? No caso aqui, o 12, 24 e 36 dividido por 12. Vou fazer então no
número grande. Deu o mesmo resultado? Ótimo, posso fazer do jeito que eu quiser, mas tem que dar o mesmo resultado. E aí nós temos mais exemplos, né? Usando o MDC, que temos aqui o roxo, né? Mínimo divisor comum. Aqui no roxinho tem 32 por 40. Eu achei o número 8, que dividiu os dois ao mesmo tempo e deu 4 sobre 5. O MDC entre 32 e 40 é 8. O que é MDC? Mínimo divisor comum. O mínimo divisor comum entre 32, desculpa, e 40 é 8. Qual o MDC de 63 e 81? 9, porque vai ser um número mínimo divisor comum. Tem que ser o que vai dividir os dois iguais, tá bom? O MDC é entre 36 e 66, 6, porque vai dar 6 sobre 11. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe o nome de fração irredutível. Observe alguns exemplos de frações irredutíveis. 5 sobre 9 não é possível encontrar um número natural diferente de 1, que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. 8 sobre 11, 7 sobre 15 e 9 sobre 13. Nesse meio caminho, nós vamos encontrar, igual o livro está falando, frações que não vão poder ser reduzidas, não vão poder virar frações equivalentes. Essas frações vão ser chamadas de frações irredutíveis. Por quê, professora? Porque eu não consigo encontrar um número que divida o 5 e o 9 ao mesmo tempo. O 5 eu posso dividir ele por 5, mas o 9 não tem como eu dividir ele por 5. Então, não tem como eu fazer de 5 sobre 9 uma fração equivalente. Ela será uma fração irredutível. 8 sobre 11, eu posso dividir o 8 por 4 e posso dividir o 8 por 2. E por 8, que dá 1. Mas o 11 não tem como eu dividir por nenhum desses números. Então, vai se tornar uma fração irredutível. Como que eu vou saber que a fração é irredutível? Vou tentar fazer... Vou ter muita dificuldade para encontrar um mínimo divisor comum entre numerador e denominador, seja ele um número alto ou seja ele dividido por pequenas partes. E aí eu vou saber o que? Que a fração é uma fração irredutível, tá? Vamos fazer então as atividades das páginas 211, 212, 213 e 214. Próxima aula farei a correção, aliás, não farei a correção, porque eu vou começar a explicar o conteúdo de comparação de frações. Depois que eu explicar o conteúdo de comparação de frações, que eu vou fazer a correção de simplificação de frações e comparação de frações, tá legal? Então essa foi nossa aula de hoje sobre frações simplificadas.